O Senhor é sábio, né? O título do sermão de hoje é Me Alegro nos Meus Sofrimentos. E é simplesmente a sequência do livro de Colossenses que nós estamos fazendo a exposição aqui. Irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é nós desenvolvermos uma perspectiva bíblica a respeito dos problemas e das tribulações que nós passamos nesta vida. No texto bíblico que nós vamos ler hoje, perceberemos que Paulo, ele faz uma afirmação ousada, no mínimo ousada, mas aparentemente radical. Ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos. Essa afirmação é ousada porque geralmente tribulações parecem ser muito mais motivo de tristeza do que de alegria. E essa informação ou afirmação, ela é radical porque, sejamos sinceros, os nossos problemas parecem muito menores do que os problemas que o apóstolo Paulo enfrentava, né? Alguém aqui já foi duramente perseguido por causa do Evangelho? Ou quem, tendo sido acusado injustamente, passou um bom período de tempo em prisões, encarcerado? Qual de nós? Ou qual de nós já fomos capturados, amarrados, açoitados, apedrejados? Quantos de nós já vivemos a experiência de naufrágios ou de termos sido picados por cobras? Quando nós fomos submetidos a longos períodos de miséria e escassez. E quem aqui, pode ser sincero, gente, se sentiu um cristão Nutella quando assistiu ao filme do apóstolo Paulo? Só eu? Pode assumir, gente. Eu assumo também. Eu me senti assim. Amados, o fato de nós sabermos tudo o que Paulo passou durante a sua vida torna ainda mais impactante as suas afirmações. Porque foi Paulo que disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sabendo que Paulo passou por tudo isso, essas afirmações têm mais peso ainda. Peraí, o cara foi açoitado, o cara foi apedrejado, foi lançado em prisões por causa do Evangelho, foi ameaçado de morte. Mas ele chama a tribulação dele de leve e momentânea. Porque ele acredita que a tribulação é um meio que Deus usa para produzir peso de glória, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. O peso de glória é uma transformação de fato que nós vivemos através da tribulação. Foi Paulo que disse que ele se contentava nas fraquezas dele e nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, porque era no momento de fraqueza que ele era mais fortalecido por Deus. Foi também Paulo que disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Também foi Paulo que disse: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que existem coisas que nós jamais vamos entender como coopera. Mas se nós cremos na Escritura Sagrada, nós vamos crer que Deus faz com que todas as coisas, até as piores que você está passando na sua vida, contribuam para o seu bem. Se você é um filho de Deus, se você é um santo. Não um santo que não peca, tá? Um santo de alguém que foi aceito por Deus e recebeu a justiça de Cristo. É visto através da justiça de Cristo por Deus.
Irmãos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que uma boa teologia do sofrimento nos prepara de fato para nós lidarmos com os momentos de tribulação e desânimo. Que para nós sermos felizes, nós não precisamos da ausência da tribulação, mas nós simplesmente precisamos de um Deus que, em meio aos nossos momentos de maior dor, nos diga: a minha graça te basta. Você não precisa que os seus problemas acabem nessa vida, e nem é possível. Esse dia não vai chegar. Quando um problema acabar, vai vir outro. Essa vida é assim. E Jesus não nos enganou, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. O que nós precisamos não é de ausência de tribulação, nós precisamos da graça de Deus para enfrentar as tribulações que cruzam o nosso caminho. A pergunta é, irmãos, como nós podemos encontrar essa mesma alegria que Paulo tinha em meio aos sofrimentos? Nesse sermão eu quero oferecer duas respostas bem simples. Não antes de nós lermos o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, quem é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Capítulo 2. Pois eu quero que vocês saibam como é grande a luta que eu enfrento por vocês, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Quem é? Cristo, em quem estão ocultos, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, eu estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, se nós quisermos apresentar, ou se nós quisermos, melhor dizendo, experimentar na tribulação do tempo presente a mesma alegria que Paulo tinha quando cantava meia-noite na prisão, nós precisamos entender quais são as causas de Paulo sofrer tão alegremente. Eu quero falar apenas de duas aqui. A primeira, o sofrimento alegre de Paulo vem da pregação do Evangelho para a glória de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é conhecido como apóstolo aos gentios. E ele foi chamado pelo Senhor para ser ministro da palavra de Deus, para apresentar nesta palavra a mensagem do Evangelho de Deus, que fala a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa passagem, Paulo fala a respeito de um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações,
mas que agora, segundo ele, foi manifesto aos crentes, aos santos. E que Deus, por sua misericórdia, ele quis dar a conhecer aos seus santos as riquezas da glória deste mistério. Que mistério é esse? Ele diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. No Antigo Testamento, esse mistério, que é Cristo, ele estava oculto, ele estava escondido, por trás de símbolos, por trás de tipos, por trás de instituições. Porém, agora, esse mesmo Cristo, ele já havia se manifestado ao mundo. Ele havia encarnado num corpo humano. Ele havia morrido na cruz e havia sido ressuscitado dentre os mortos. Bastava agora que os apóstolos dessem continuidade aos mesmos sofrimentos por amor de Cristo, pregando o evangelho em todo o mundo greco-romano do primeiro século. Então, irmãos, Paulo ele se alegrava nos sofrimentos, porque esses sofrimentos eram consequentes da pregação da palavra do evangelho para a glória de Cristo. Paulo ficava feliz, porque apesar de ele estar preso, a palavra estava sendo pregada. Porque apesar de ele estar preso, como ele mesmo dizia, a palavra de Deus não estava presa. Paulo ficava feliz porque apesar de ele estar preso, a mensagem do evangelho estava alcançando pessoas em todo lugar. Paulo ficava feliz porque quando essa palavra e essa mensagem do evangelho chegava às pessoas, as pessoas estavam se convertendo e Cristo estava recebendo glória por isso. Paulo estava celebrando o fato de que Cristo não era mais um mistério, mas que ele estava sendo anunciado a todos os homens em todo o mundo. Essa é a alegria de Paulo. Quando Paulo fica sabendo que a palavra de Deus estava avançando, ele esquecia das suas prisões, ele esquecia das perseguições, ele esquecia dos açoites, ele esquecia dos vergões que haviam na sua pele, nas suas costas. Ele esquecia de tudo isso. E ele se alegrava. Você consegue imaginar um homem dentro de uma prisão escura, todo machucado, humanamente falando, descredibilizado, sorrindo, cantando, feliz, em meio às tribulações, por um motivo só. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado e Cristo está sendo glorificado. É só isso. É isso que traz alegria para Paulo. Irmãos, se você tem dúvidas disso, Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, olha só o que Paulo escreve para os cristãos de Filipos. Ele diz: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Gente, olha só. Paulo está na prisão, mas a perspectiva dele é a seguinte: ei, eu estou reparando que desde que eu fui preso, algumas pessoas, sim, ficaram com medo e talvez começaram a pregar menos, mas tem muita gente que tá animada, que quando percebeu que eu estou encarando essas aflições, essas perseguições, essas dificuldades, elas começaram a pregar mais ousadamente, mais intrepidamente. Elas não estão preocupadas com nada, elas estão apenas anunciando a mensagem em todo mundo. Olha a perspectiva de Paulo. Ele nem pensa mais que ele está numa prisão, conquanto que a palavra de Deus esteja solta. É a alegria dele o tempo todo. Irmãos, curiosamente, até mesmo quando as pessoas pregavam Cristo pelos motivos errados, Paulo se alegrava porque Cristo estava sendo pregado. Olha só o que ele vai dizer em Filipenses 1, 15 e 18.
É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas o que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, eu me alegro e sempre me alegrarei. Paulo não precisa que os problemas se acabem. Ele não precisa que as aflições terminem. Ele só fica buscando notícia. E aí, como que está a coisa lá em Colossos? O evangelho está avançando lá? Tá. Opa! E em Éfeso, como estão as coisas? O evangelho está avançando? Tá. Yes! E em Filipos? Não, ali o evangelho está. E Paulo, yes! Ele está nem um pouco preocupado com a condição dele. Paulo não tinha um discurso de que a tribulação era leve e momentânea. Ele vivia isso mesmo. Ele mostrava na forma que ele vivia, na forma que ele lidava com a tribulação, que realmente aquilo não era nada para ele. Até mesmo a fome e a escassez que ele passou muitas vezes. Parece que ele mesmo não se importava. E estava contente com isso, estava contente. A palavra está sendo pregada. É isso. Irmãos, é pela pregação da palavra que Paulo trabalhava. É pelo avanço da mensagem do evangelho que Paulo lutava. E é pela causa de Cristo que Paulo sofria e se alegrava. Ele está sendo capacitado por alguém, obviamente. Senão você vai sair daqui hoje pensando, nossa, o apóstolo Paulo era demais. Na verdade, Paulo não tinha poder algum. Mas o Espírito que habitava Paulo é que tinha esse poder de sustentá-lo em todos os momentos. É o Espírito, o poder é dele. Pode ver no versículo 29 do capítulo 1 que Paulo vai dizer o seguinte: para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Quer dizer, Paulo acredita na responsabilidade humana, porque ele diz, eu trabalho. Mas ele também acredita na soberania divina, porque ele diz, de acordo com a eficácia de Deus que habita poderosamente em mim. Ele acredita que tudo está sendo concedido por Deus a ele. Ele trabalha, ele se esforça, e ao mesmo tempo ele acredita na soberania de Deus. Irmãos, nós cremos que o mesmo Espírito que habitava no apóstolo Paulo habita em nós também. De forma que a mesma alegria que havia em Paulo precisa existir em nós. Porque ela não vinha de Paulo, ela vinha do Espírito. Do poder que nos capacita a nos alegrarmos, apesar das nossas aflições. Paulo tinha uma alegria pelo progresso da palavra do Evangelho de Cristo. E nós, pelo mesmo Espírito, precisamos nos alegrar por todos os lugares em que a palavra, o Evangelho e Cristo têm encontrado ou tem sido próspero. A pregação nessas regiões e nesses lugares tem sido próspera. Nós precisamos nos alegrar com o avanço do Evangelho, mais do que com a promoção que a gente ganha no serviço, mais do que a cura da doença. Enfim, mais do que qualquer outro problema que nós passemos nessa vida. O motivo da nossa alegria maior precisa ser a glória de Cristo. O coração dos salvos em Cristo Jesus ama a missão de Deus no mundo, a missão de fazer discípulos, de propagar a verdade, de ensinar pessoas a viverem da forma que Cristo vivia. Agora pensa, se nós pensamos apenas na nossa vida individual e da nossa própria família, mas nunca na missão de Deus, isso parece uma evidência de que nós ainda não fomos alcançados pelo Evangelho. Porque os salvos em Cristo Jesus, eles não vão olhar para a missão de Deus no mundo, eles não vão olhar para o indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A gente não vai olhar para essa ordem de Jesus, para aquele que disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e passivamente tocar a sua própria vida, como se não tivesse acontecendo nada no mundo, como se esse mundo
fosse só uma vida passageira, vazia, onde a gente alimenta o nosso estômago e ganha um pouco mais de dinheiro para alimentar ele um pouco melhor. Gente, esse estômago, eu não estou querendo te desanimar, não, mas esse corpo no qual nós habitamos hoje, ele vai se desfazer. Não sei se contaram para você, mas os bichinhos da terra vão comer, vão se alimentar do nosso corpo. Esse estômago que nós tanto zelamos por ele, para que ele fique bem alimentado, para que ele sinta prazer em se alimentar de determinadas coisas. Esse umbigo que muitas vezes a gente faz o universo orbitar em torno dele, ele vai se desfazer. E sabe por que Paulo considera qualquer sofrimento da sua vida leve e momentâneo? Porque ele não vivia com os olhos nas coisas visíveis. Paulo falava, não, as coisas visíveis, elas são passageiras. Nós precisamos viver com os olhos nas coisas invisíveis, porque elas são eternas. Mas, irmãos, muitas vezes nós nos distraímos nessa vida. Muitas vezes nós nos distraímos com os nossos planos, com os nossos sonhos, com a nossa família, que se você não sabe também vai deixar de existir, porque na eternidade só vai existir a família de Deus. Nós nos distraímos com essas questões dessa vida, nós nos embaraçamos com amores desta vida, nós nos embaraçamos com coisas desta vida, e deixamos de correr a corrida que nos está proposta. Mas o autor e consumador da nossa fé, ele vem e nos chama de volta. Não para de correr, não para de lutar, não para de trabalhar, não para de pregar o Evangelho. Ei, a missão ainda não acabou. Ei, Cristo ainda não voltou na sua segunda vinda, sobre as nuvens com poder e glória. Então a gente ainda precisa pregar esse Evangelho. E ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho, como diz Paulo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Se nós cremos nisso, nós precisamos pregar o Evangelho. Qualquer coisa que nós somos nessa vida, nós seremos apenas nessa vida. Mas quem nós somos no Evangelho, nós seremos para toda a eternidade. É isso que importa. É só isso que importa. Nós não podemos nos distrair, irmãos. Só existe uma coisa que importa. Amados irmãos, salvos em Cristo Jesus, qual tem sido a nossa atitude e vivência diante da mensagem do Evangelho? Nós temos nos alegrado com o progresso do Evangelho no mundo? Ou quantas vezes por semana o pensamento de que a gente precisa anunciar o Evangelho vem à nossa mente? Ou será que a gente está tão ocupado com essa vida que esse pensamento não visita a nossa mente em momento algum? Jesus, ele falou uma coisa só. Indo, façam discípulos. Nós não podemos nos distrair, nós precisamos voltar. Nós precisamos continuar. Se alguém te ligar, falar, desculpa, foi engano. Foi não. Arrepende-te e crê no Evangelho. Não perde oportunidade. Sabe, você vê uma pessoa chorando no ônibus, senta do lado dela. Não vai anunciando o amor de Jesus de forma barateada. Não é assim que a gente evangeliza. Chama a pessoa ao arrependimento dos pecados dela. Isso é pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho no primeiro século era arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é Jesus te ama. Não é anunciar para uma pessoa que está em pecado que ela pode continuar no pecado e continuar sendo amada assim. É isso que o Jesus te ama faz. Não é uma mensagem bíblica. Pregar o Evangelho dessa forma. As pessoas precisam ter consciência de que elas estão mortas em delitos e pecados. E a menos que elas creiam em alguém melhor do que elas mesmas, melhor do que as próprias obras delas, elas permanecerão perdidas e serão condenadas eternamente. É somente o Filho de Deus que pode nos livrar do fogo
É somente o Filho de Deus que pode nos livrar de nós mesmos. É somente o Filho de Deus que pode nos libertar dos nossos pecados. É somente o Filho de Deus que pode mudar e transformar a minha e a sua vida. Não há poder em nós. Os que amam o Evangelho, amados, eles trabalham, eles lutam, eles sofrem alegremente por ele. Por isso eu quero dizer para vocês nesta manhã, alegremos-nos porque o Evangelho está sendo pregado no mundo. E a mensagem só chegou até nós porque pessoas sofreram, porque pessoas morreram, porque pessoas foram cerradas ao meio, porque pessoas foram lançadas em arenas para serem comidas por leões. Se essas pessoas não tivessem considerado Cristo o bem supremo da vida delas, mediante o qual a comparação a Ele, tudo se torna lixo, nós ainda estaríamos perdidos. E agora chegou a minha e a sua vez de morrermos pela causa do Evangelho. Uma palavra de ânimo para você. Jesus não chamou a gente para viver, Ele chamou a gente para morrer. Se alguém quiser ganhar a sua vida, vai perder, Ele disse. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. O chamado do Evangelho é para a gente perder nossa vida, não é para a gente ganhar. Não é para a gente viver em torno de nós mesmos, mas é para a gente viver em torno dEle, da missão dEle, para a glória dEle. Nós não podemos perder isso de vista. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então, o primeiro motivo de Paulo se alegrar no sofrimento. O sofrimento alegre vem da pregação do Evangelho para a glória de Cristo. Segundo lugar, segundo e último ponto desse sermão. O sofrimento alegre de Paulo, ele vem do bendito propósito de edificar a igreja de Deus. Irmãos, Paulo se alegra na tribulação, porque ele não estava sofrendo em prol de si mesmo. Tem sofrimentos nas nossas vidas que acontecem por causa dos nossos próprios pecados. Não se orgulhe desses. Pedro diz isso, né? Se alguém sofre porque é ladrão, se alguém sofre porque fez algo errado, não, esse sofrimento não é glorioso. Mas existe um sofrimento glorioso. Aquele no qual nós não sofremos em prol de nós mesmos, mas em prol e em favor, em benefício de outras pessoas. Tem uma mensagem antiga do Juliano Som, que tem o título, para que outros possam viver é necessário morrer. E aquela mensagem é muito verdadeira. Nós precisamos deixar os nossos interesses por outras pessoas. Paulo não vivia afogado nos seus problemas individuais reclamando da vida, mas ele perseverava em favor de si e dos outros irmãos. Irmãos, eu convido você a olhar alguns versículos desse texto para nós entendermos pelo que Paulo sofria. Ou por que em Paulo sofria. Vamos ver? O primeiro versículo é o 24, ele diz: agora me alegro por meus sofrimentos por vós. Paulo sofria em favor dos gentios, no caso aqui dos colossenses. A segunda parte do versículo 24, olha só. Eu completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, pelo quê? Olha aí no texto. Por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo sofre em favor dos gentios, Paulo sofre em favor dos colossenses, Paulo sofre por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que ele se alegra no sofrimento. O que mais? Capítulo 2, versículo 1, olha aí. Pois eu quero que saibais como é grande a luta que eu enfrento por...
Ele não diz por mim mesmo, para o meu benefício ou em torno de mim. Eu enfrento essa luta por vocês. Ele está falando para os Colossenses de novo. O que mais? Que está sendo dito no versículo 1 do capítulo 2. Pelos que estão em... Paulo está dizendo, eu sofro para o benefício e em favor dos irmãos de Laodiceia. Versículo 1, a terceira parte ainda. E pelos que... Gente, esse aqui é fantástico. Paulo está falando assim, eu sofro também pelos que ainda não me viram em pessoa. Ele está dizendo, tem gente que nem me conhece e eu sofro por elas. É só o Evangelho que pode fazer, pode plantar uma semente em mim e você. É só o Espírito de Deus que pode fazer pessoas como eu e você, tão más e tão egoístas, começarem a pensar em pessoas que a gente nem conhece, para pregar o Evangelho para essas pessoas. É só o Evangelho que faz isso. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso com a gente. Paulo, ele sofria por desconhecidos, gente. Até Paulo falar que ele sofre pelos colossenses, ou ele sofre pelos gentios, ou ele sofre pela igreja de Deus, ou ele sofre pelos cristãos de Laodiceia. Mas muitos desses o conhecia. Só que agora Paulo está dizendo, eu sofro por desconhecidos. Eu sofro por pessoas que nunca viram o meu rosto. Porque Paulo não estava aqui, neste mundo, para construir um reino para si mesmo. Nem uma vida para se encher de dinheiro ou para qualquer outro propósito vazio dessa vida passageira. Paulo, ele constrói tudo em torno do reino de Deus e para Deus. E aí esse Deus com quem Paulo se relaciona verticalmente faz com que Paulo, pelo poder do Espírito que habita em Paulo, se importe com o horizontal, com as pessoas que estão em volta dele. Gente, a nossa condição humana caída e pecaminosa, sem a ação de Deus, é completamente centrada em si mesma. De forma que, se não for por intermédio do Espírito, nós continuamos vivendo uma vida completamente em torno do nosso estômago, do nosso salário, do nosso carro, da nossa casa, dos nossos sonhos. Mas aí o Espírito entra no coração das pessoas. O Espírito abre o coração das pessoas como ele abriu o coração de Lídia, diz o livro de Atos. E ele faz aquelas pessoas egoístas se tornarem solidárias e compartilharem o Evangelho e cuidarem umas das outras. E não pensarem somente em si mesmas, mas no corpo de Cristo, mas na família de Deus. Isso é maravilhoso, é só o Espírito para produzir isso. Isso é fruto do Espírito. Que coisa incrível e maravilhosa. Paulo entendeu que valia a pena trabalhar, sofrer, chorar, se desgastar, ser surrado, apedrejado, morto, se fosse pelo bem da igreja de Deus e para a edificação dela. Ele não está nem aí. Não me importa se vocês vão me lançar numa prisão. Não me importa se vocês vão me decapitar amanhã. Enquanto houver fôlego em meus pulmões, eu vou anunciar Cristo todos os dias. Se vocês me prenderem, eu vou escrever cartas. Porque ele está pensando só em duas coisas. A alegria dele não pode ser tirada. O progresso do Evangelho e a edificação da igreja. A glória de Cristo pelo progresso do Evangelho e a edificação da igreja. E como é Deus que edifica a igreja. E como é Deus que leva o Evangelho para frente, pelo poder do Espírito na pregação em todo o mundo. Ninguém pode parar. E se ninguém pode parar, o avanço do Evangelho no mundo e a edificação da igreja no mundo, porque foi o próprio Cristo que diz, eu edificarei a minha igreja. Então nós também não temos motivos para não mais estarmos felizes. Porque para o cristão e para o reino de Deus, não é igual torcer para o Vasco, gente, que só perde. E também não é igual torcer para o Palmeiras, que estava ganhando tudo até agora. E o que aconteceu com o Palmeiras agora, gente? Cadê a Crefisa?
Palmeirense está chorando, pedindo para a Crefisa, ou sei lá, pedindo para trocar diretoria, pedindo para trocar técnico, não sei. Sabe por quê? O reino do Vasco não dá nem para chamar de reino. O do Palmeiras, quando começou a perder, o pessoal já começou a criticar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Faz 2000 anos que o reino de Deus está só assim, ó. Você viu? Está até tendo resposta em inglês aqui. Eu não sei nem de onde vem isso aí. Alguém tem interpretação? Gente, imagina um time que só ganha. Não é o Palmeiras. O Palmeiras começou a perder. Apesar de parecer que é. Imagina um time que só ganha. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não acaba. O reino de Deus não é derrotado. O reino de Deus não perde. Se os nossos olhos estiverem na missão dele, e onde ele mandou a gente colocar os olhos, a gente não vai viver da forma como a gente tem vivido, se desanimando e reclamando por qualquer coisa. Sabe por quê? Por qual motivo, causa, razão ou circunstância a gente está tão abalado? Se o reino do qual a gente faz parte, onde nós somos filhos de Deus, ele só vence. Essa é a perspectiva de Paulo do sofrimento. Ele falou, eu não tenho motivo, eu não consigo fazer outra coisa senão me alegrar, porque esse reino só avança, porque o evangelho avança, porque a mensagem avança. Não dá, eu só consigo me alegrar. Aí ele olha para a tribulação dele, vê o tamanho desse reino e fala, leve e momentânea. Agora a gente entende Paulo. Quando você compara com o reino de Deus, qualquer coisa é leve, qualquer coisa é momentânea. E só o reino de Deus é eterno. Por isso nós somos chamados hoje a colocar os olhos nas coisas invisíveis de novo. Você está distraído? Vira a cabeça para o lado certo de novo e vamos junto de novo. Quem nunca se distraiu? Nós precisamos uns dos outros para continuarmos caminhando juntos, prosseguindo, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Palavras de quem? E quanto ao propósito? Se Paulo sofria por essas pessoas, para que Paulo sofria por elas? E aqui a gente termina. Versículo 28 do capítulo 1. Paulo sofria para a santificação dos crentes. Olha só. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Eu não vou sossegar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar admoestando, eu estarei encorajando, eu estarei chamando, eu estarei pregando, eu estarei... Ei, acorda Epáfras, acorda Tito, acorda Timóteo. Ei, fulano, eu não vou parar, Paulo está dizendo aqui. Nós vamos anunciar, nós vamos aconselhar, nós vamos ensinar com toda a sabedoria, até que nós apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse dia já chegou? Olha o tanto de imperfeição à nossa volta. Não, é claro que não chegou. Esse dia só chega com a morte ou com a volta de Jesus. Paulo está dizendo de uma forma indireta, o discipulado não pode parar. Eu só paro quando todo homem estiver perfeito em Cristo. Faz um exercício, olha as pessoas que estão do seu lado agora. Você consegue enxergar uma perfeição completa já? Então ainda tem trabalho. Se não tem perfeição completa, ainda tem sofrimento. Ainda tem lágrimas para a gente derramar. Ainda tem palavra, ainda tem admoestação, ainda tem tudo isso que Deus usa para manter os seus salvos em perseverança até o fim. E Ele vai manter, porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia final. Ele vai fazer. Mas nós estamos aqui. Paulo sofre
não só pelos crentes, mas para que eles sejam santificados, para que eles cresçam na fé. Paulo sofria para animar e enriquecer os salvos, não em dinheiro. Capítulo 2, versículo 2, olha só. Para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento do mistério de Deus, Cristo. Não, eu não vou parar. Eu vou continuar animando, eu vou continuar chamando, eu vou continuar enriquecendo os meus irmãos através do conhecimento do mistério que foi revelado, Cristo. O que mais? Versículos 3 e 4 do capítulo 2. Paulo sofria para que a igreja fosse protegida das heresias. Olha só. Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Lembra do sermão da semana passada? O que o pessoal que pregava a heresia de Colossos estava dizendo? Não, vocês precisam de um conhecimento especial que nem os apóstolos têm, só nós temos. Se vocês não tiverem esse conhecimento, vocês não serão salvos. Aí Paulo, E ele diz, em Cristo estão escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento de Deus. Está nele. Não está em nenhum desses falsos mestres, não. E aí ele diz, e eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. E aí nós vamos para o último versículo dessa exposição. Paulo sofria e se alegrava, porque os salvos estavam se tornando em Cristo Jesus. Versículo 5 do capítulo 2. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. A alegria de Paulo era ver seus irmãos amando mais, tendo mais fé, perseverando mais, se prostrando mais, evangelizando mais. E essa também deve ser a nossa alegria. Porque é o mesmo Espírito que habitava em Paulo, como eu já disse. Meus irmãos, o Senhor nos salvou para nós fazermos parte de um povo. A família de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito, a igreja. E eu temo que nós estejamos distraídos. Sabe por quê? Se Deus nos deu meios de graça e de crescimento, como a palavra, a oração e a comunhão, como o André falou aqui, os meios de graça, são meios de crescimento. E nós estamos distantes desse meio. A questão é, se eu não estou trabalhando ou me esforçando pelo meu próprio crescimento cristão, como que eu vou me esforçar, como Paulo, para o crescimento do meu irmão? Você percebe como nosso coração mau e pecaminoso nos cega para o propósito de Deus? Você talvez pense assim, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, ou se eu não participo da comunhão, isso é um problema meu. Não quando você faz parte de um corpo onde nós somos membros uns dos outros. Quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos prejudicando não somente a nós e deixando de crescer, mas nós estamos contribuindo para que o corpo seja mais fraco. Então, eu digo a todo que deseja ver uma igreja forte e vigorosa, você é a igreja, junto a outros irmãos. Comece a buscar o Senhor na sua individualidade. Não se afaste da Escritura, não se afaste da oração, não se afaste da comunhão. Eu quero um avivamento só levantando a mão. Pode esgoelar, vai ser só barulho. E a gente sabe que vai ser só barulho porque não vai haver transformação. O avivamento, segundo Deus, primeiro que ele é administrado por Deus, não é a gente que decide nada disso. Mas ele vem através das Escrituras, da comunhão e dos meios ordinários que Deus nos deixou para nós crescermos na fé, irmãos. Então pense nisso, trabalhe pelo seu progresso na fé com esses meios de graça. E aí você estará apto a trabalhar pelo progresso dos irmãos. Enfim, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, é através da morte de pessoas que o Senhor leva outras pessoas da vida. Pessoas que negam a si mesmas,
que tomam a sua cruz, através delas, que levam a mensagem da cruz, Deus salva outras pessoas. A exemplo de Cristo, que em João 12, 24 é dito: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. E o que Jesus fez? Ele veio e morreu. Jesus não veio ao mundo para viver. Ele veio e morreu. Ele veio para morrer. Ele estava tão focado na sua missão que uma das suas últimas palavras foi: está consumado. Não vai ler Igreja Batista, que aí daria ruim, né? Irmãos, primeiro o reino e todas as coisas que nós precisamos para viver serão acrescentadas. Não tudo que nós queremos, mas tudo que a gente precisa. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas. Onde estão aqueles que morrerão apacentando os cordeirinhos de Deus? Onde estão as testemunhas? Onde estão os mártires? Você sabia que quando Jesus disse para os discípulos: vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, a palavra que ele usa no grego é mártires. Testemunha não é só alguém que fala a mensagem, mas é alguém que morre pela mensagem que fala e que encarna na sua forma de viver. Isso é a testemunha de Jesus. Onde estão eles? Hoje nós aprendemos como podemos ter alegria nos sofrimentos. Primeiro, o sofrimento alegre vem da pregação do Evangelho para a glória de Cristo. 2, o sofrimento alegre vem do bendito propósito de edificar a igreja de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos sustente e nos capacite a morrer por outras pessoas, para que elas conheçam o Senhor, para que os salvos sejam santificados, para que todo homem, até o dia final, chegue à estatura de varão perfeito, e para que Cristo sempre receba toda a glória. É para isso que nós fomos chamados. Vamos orar.